compromisso sempre com os homens e eu tenho que ser fiel a isso. Nós temos que incentivar, enquanto elas estiverem aqui, a gente fica limpando a casa para elas lá. Amém, homens? E vamos incentivar as mulheres para estarem aqui tranquilas, adorando a Deus, porque eu sou testemunha que tem sido bênção lá na minha casa. Amém, queridos? Então amanhã convide uma amiga, convide a cunhada para estar junto aqui nesse culto que será realizado às 20 horas. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Como eu disse, o pastor Wagner está ali em Suzano. Interceda por ele também, que ele seja bênção naquele lugar. E hoje, creio que Deus também vai falar conosco através da vida do nosso presbítero Felipe. Quero chamá-lo aqui. No final do culto, nós vamos ter um momento especial também com os jovens novamente. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui nesse culto em que nós também teremos um momento com os jovens e os adolescentes pós-retiro. Retiro esse que foi muito especial. Tive a oportunidade de estar lá com eles na segunda-feira e foi um momento muito especial. Deu para ver o que Deus estava fazendo naquele local. E é tão tremendo que eu vou pedir aí licença aos irmãos por alguns minutos só para testemunhar algo também que foi muito impactante ao meu coração. Duas coisas me chamaram bastante atenção, dentre todas aquelas que nós tivemos a oportunidade de passar ali naquela segunda-feira. O presbítero Fabiano esteve lá no domingo, o pastor Wagner no sábado. Mas dois pontos me chamaram bastante atenção. Primeiro, a questão da liderança. Foi de fato impactante, presbítero, ver a entrega de vocês para que tudo aquilo estivesse não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Eu vi homens e mulheres se entregando para fazer com que os jovens e adolescentes tivessem um momento de encontro e de particularidade com Jesus. Foi tão impactante para mim que chegou um determinado momento que eu, conversando com o presbítero Renato, eu falei: presbítero, vocês estão o tempo inteiro trabalhando, mas poucas vezes a gente vê vocês, o Wagner, tantas outras pessoas sendo vistas pela igreja, mas não deixam de trabalhar um só minuto. E o presbítero Renato então me disse: quando a gente entende o nosso chamado, a gente percebe que quem precisa ser visto, estar em evidência, é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele me disse aquilo, meu coração ferveu, porque nós precisamos, como igreja, entendemos que se tem alguém, em qualquer coisa que formos fazer, que precisa ser visto, admirado, desejado, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. E um outro ponto que me chamou bastante atenção foi numa dinâmica, o presbítero Hélio, a Beth, foi uma bênção estar com vocês, o presbítero Edson. Mas um outro momento que me chamou bastante atenção foi o momento em que nós estávamos fazendo uma dinâmica ali na segunda-feira, e foi dado então aos jovens a oportunidade deles irem para lugares distintos, separados, sozinhos, ter ali 10, 15 minutos de relacionamento com Deus, contemplando a criação, orando, buscando a face de Deus. E ali nós vimos todos os jovens saindo, cada um para um canto. Um foi para debaixo da árvore, o outro foi para o outro lado, o outro foi para um banco, o outro foi para lugares distintos, e cada um no seu momento particular com Deus. Momento esses que muitas vezes eu e você não estamos mais tendo. E eles então ali ficaram por 15, 20 minutos, e a orientação era: quando ouvirem a música, retornem para cá. E eu estou ali então conversando com o presbítero Renato, o presbítero Edson, e daqui a pouco então chegou o momento da música, e a música foi entoada. Esses jovens que aqui estavam começaram a tanger os instrumentos.
E de repente a gente olha e começa a sair de todos os lugares jovens, quebrantados, ouvindo o som da música e vindo para a mesma direção. Quando chegou na metade do caminho, todos ali, irmãos, começaram a se encontrar, e eles se encontraram, e então eles subiram juntos para terminarmos o momento de adoração. Na hora que nós estávamos olhando aqueles jovens saindo de todos os lugares, eu olhava para o presbítero e falei, eles são ovelhas que ouviram o som da voz, que ouviram o som da música, e estão vindo para louvar e adorar a Deus. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? Eu e você precisamos replicar todos os dias isso, na minha e na sua vida. O som da música de Deus está tocando e nos chamando para relacionar com Ele. Quando eu vi aquelas jovens ovelhas vindo para o mesmo lugar, para os pés de Cristo, eu entendi que é isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Foi um momento fantástico de poder ali contemplar com eles um pouco do que Deus tem preparado e livrado esses jovens de tantas coisas terríveis que o mundo tem oferecido. Irmão, gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, nós cumprimentamos aqueles que nos assistem pela internet, que a palavra do Senhor fale poderosamente ao coração de vocês aí. Vamos ler todos juntos? Mateus 6, 21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos ler de novo, irmãos? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Santo Deus e Pai, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós nos assentamos aos teus pés, Senhor. Eu por mim mesmo não tenho nada a acrescentar, Senhor, ao povo, porque o que eles vieram buscar aqui é a santa palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, tenha liberdade, Senhor, de nesses minutos usar a minha vida para falar com o povo, e que nenhuma palavra a mais seja acrescentada, mas que aquilo que o Senhor colocou seja transmitido ao povo. E que o coração, assim como terra preparada, receba esta semente e que ela possa gerar fruto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nesta noite, o Senhor está olhando e está preocupado com o nosso coração. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor, e eu te agradeço. Amém. Podem se assentar. Irmãos, nós estamos falando do Evangelho de Mateus. O Evangelho muito conhecido, o primeiro livro do Novo Testamento. Tem ali uma escrita direcionada particularmente ao povo judeu. E aqui ele vem então descrevendo, desde o início, desde o primeiro capítulo, todo o processo da genealogia de Cristo. E cada nome ali citado tem um porquê, para que nós entendamos, quando a gente aprofunda, o porquê que algumas coisas aconteceram com esses homens lá atrás. Porque muitas vezes, para que grandes coisas aconteçam lá na frente, é necessário que nós passemos por adversidades e grandes lutas, para gerar algo que lá na frente será transformador para muitas vidas. E aí nós temos toda a genealogia de Cristo, e depois vemos ali a questão de José e Maria, que também nos ensina tanto a questão de ser obedientes ao chamado de Deus. Pouco se fala de José, mas um homem que recebeu por algumas vezes a visita do anjo do Senhor, e entendendo qual que era o propósito daquele momento, foi fiel à palavra e obediente ao que Deus havia lhe pedido. É isso que Deus espera de todo homem, que nós tenhamos a capacidade em Cristo de ouvir a voz do Senhor, e ouvindo aquilo que Deus fala, sejamos fiéis e obedientes a Ele. E Ele fala, como diz o presbítero Fabiano, mencionando a Bíblia em Hebreus 1, fala através da palavra. Nós vemos então ali todo o contexto. Jesus agora, não tem uma estrutura de tempo ali, Jesus agora começa o seu chamado. Jesus é levado primeiro até João Batista, foi necessário ser batizado,
E João também não entendendo o que estava acontecendo, chega até a dizer, mas sou eu que precisava ser batizado pelo Senhor. E Jesus diz para ele, apenas cumpra o que precisa ser feito. Tem coisas que por mais que aos nossos olhos pareçam grandiosos, se Deus mandou fazer, faça. Porque como nós dissemos, o Senhor espera que sejamos obedientes. Deus ali então, Jesus é batizado por João Batista, e logo após ter sido batizado por João Batista, ele começa agora e vai conduzido ao deserto, trazendo para mim e para você o entendimento que se Jesus foi, e muitas vezes eu e você também, em alguma circunstância, iremos. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus foi fiel àquilo e o propósito pelo qual ele foi chamado. Entenda uma coisa, Adão e Eva foram tentados, e quando tentados caíram no pecado da desobediência, quando desobedeceram um chamado, uma ordenança de Deus. Agora Jesus, na mesma estrutura, é levado para o deserto, ali passa por um momento em que, após 40 dias, com fome, fragilizado, agora o inimigo vem e começa a tentar a vida de Jesus. O que eu aprendo com isso é que nos momentos de mais fragilidade nossa, é onde o inimigo se levanta, e é onde nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. Porque é exatamente nesse momento, em que será lançado sobre a minha e a tua mente, uma série de informações com o intuito de nos tirar da presença de Deus. Mas Jesus, ali por 3 vezes, sendo tentado pelo diabo, se posiciona na palavra, e dito isso, o diabo se retira, e é servido pelos anjos. Saindo dali, no capítulo 4, Jesus começa agora a fazer a escolha dos seus primeiros discípulos. Começa por Simão, por Simão Pedro, depois ele vai a Tiago, e começa ali a reunir aqueles que dariam continuidade ao que ele estava começando. Chegamos então no capítulo 6, na verdade no capítulo 5. Jesus agora, depois de começar o seu chamado curando muitas pessoas, mas diz a palavra de Deus que o propósito inicial é, e Jesus saindo, ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. Porque a questão não é pregar a cura, a questão não é pregar outras coisas que Jesus tem poder para fazer. O grande centro da nossa vida é ser atraído pelo Evangelho. Porque é Ele que vai mudar e proporcionar que as demais coisas e o milagre aconteça. E Jesus então começa a pregar o Evangelho e diz que muitos enfermos, endemoniados, oprimidos eram então trazidos até a presença de Jesus e ali ouvindo o Evangelho eram curados por Cristo. Jesus então assenta para ensinar aqueles que estavam andando com Ele ensinamentos tão preciosos, a qual nós temos o privilégio de estar descrito na palavra de Deus, como sermão da montanha. E ali ele começa então a ensinar o que é ser bem-aventurado. E talvez ser bem-aventurado aos olhos da palavra seja um pouco diferente daquilo que eu e você possamos pensar. Mas os olhos de Deus, a bem-aventurança é um coração conectado com Ele e uma vida fiel à palavra de Deus. Jesus vai ensinando e vai então falando para aqueles que o ouviam, esses ricos ensinamentos, aonde o próprio Deus ensinava sobre como ser bem-aventurado, a importância de ser um discípulo, ser sal e luz no mundo. A importância de sermos diferentes do formato desse mundo. E é tão interessante que quando Jesus fala que nós devemos ser sal e nós devemos ser luz, nós pegamos depois o apóstolo Paulo dizendo que eu e você não podemos nos conformar, pegar o formato deste mundo. Mas nós devemos ter o nosso entendimento renovado para entender que eu e você fomos chamados para atrair pessoas para Cristo. A importância dos discípulos serem sal e luz no mundo. Falou sobre a necessidade do cumprimento da lei. Hoje vemos tantos conflitos entre o que é lei, Novo e Velho Testamento, Antigo Testamento, quando na verdade Jesus diz, eu não vim aqui para cancelar a lei, eu vim para cumprir. Então muito mais do que levar questionamentos que nada vão produzir, que nós consigamos nos atentar como está a nossa vida com Deus.
Nós vemos hoje muitos irmãos se perdendo em discussões que pouco produzem, quando o Senhor nos levou a ser boca de Deus e gastar e investir as nossas palavras no ganho de almas para Jesus. Fala sobre o cumprimento da lei, sobre a oferta, sobre o casamento, sobre esmola, sobre oração, sobre jejum, sobre perdão. E agora, ele fala sobre o tesouro. A partir do versículo 19 ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça e nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. A pergunta que nós precisamos fazer é aonde nós estamos investindo a nossa força para acumular tesouros. E quando nós falamos de tesouros, não significa que nós não precisamos trabalhar. Sim, precisamos. E temos a plena convicção que seremos abençoados aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Aonde nós estivermos, as janelas dos céus estarão abertas se a minha vida estiver conectada na obediência com Deus. Mas a questão é, aonde Cristo e qual é o local em que Jesus ocupa na minha vida? O trabalho é uma bênção que Deus nos dá, mas pode ser também um ladrão do nosso tempo, se a gente começar a dar para o trabalho uma importância maior do que Cristo é para nós. Tem pessoas que constroem altares dentro do coração, chamado trabalho, e tiraram Jesus do primeiro lugar. O grande desafio que nós temos todos os dias é entender que ninguém pode tomar o primeiro lugar da nossa vida, porque no primeiro lugar tem nome, e esse nome é Jesus. Uma vez que eu perco a alegria de me relacionar com Ele, eu começo então, porque uma vez eu escutei uma frase e ela é real: não existe espaço vazio que não seja completado em algum momento. Um coração onde o primeiro lugar foi tirado de Cristo, será preenchido por outras coisas que nos vão, em muitas vezes, afastar de Cristo. E agora então a palavra começa a falar: junteis tesouros no céu. E aí Jesus diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se pudesse dar uma introdução para essa palavra, um título, eu daria: onde está o nosso coração? Coração, a palavra traz, e em alguns momentos ela citam palavras, por exemplo, a alma, o coração, o espírito. E para cada uma dessas citações há uma pequena diferença, porque nós estamos ali falando sobre ensinamentos direcionados de Cristo. Quando Cristo cita a nossa alma, Ele está falando de quem nós somos, aonde tudo entra e nós filtramos, é quem de fato nós somos. Quando a gente olha para a nossa vida e vê, e nós olhamos no espelho, nós estamos nos deparando com uma pessoa. Essa pessoa é a alma, a minha alma. É quem recebe tudo que o ambiente entrega, o mundo entrega, mas a palavra também entrega. O Espírito é a minha conexão com Deus. Aonde pelo privilégio que Deus nos deu, Ele nos chama de morada do Espírito de Deus. E nós temos o nosso coração. O coração, em termos bíblicos, frequentemente se refere ao núcleo de ser uma pessoa, ou seja, ao centro da nossa vida moral e dos nossos sentimentos. Se pudéssemos exemplificar, diríamos que a nossa alma é quem nós somos e recebe toda essa enxurrada de informação diariamente, seja das circunstâncias externas, seja da meditação da palavra, seja do nosso relacionamento. Estamos o tempo inteiro recebendo informações, e o nosso coração é a prática disso. É quando nós materializamos tudo isso que recebemos em ação. Então eu recebo uma informação, eu retenho algo, só que o ato de gerar uma ação disso depende do meu coração.
é o ato de produzir. É a questão mais prática da minha e da tua vida. É o exercício do que fazemos todos os dias. Quando nós olhamos para o coração, estamos falando de um contexto moral. Aquilo que muitas vezes nós não temos noção, mas está sendo produzido porque o nosso coração está dando brecha para que não deveria dar. São atitudes que são incompatíveis com a palavra, ou atitudes que são compatíveis com a palavra. São ações que revelam Cristo em mim, ou são ações que não revelam Cristo em mim. Então, se a minha alma recebe todas essas informações, o meu coração a produz e gera ação em tudo que eu estiver fazendo. O coração materializa os pensamentos. O coração traz à vida os sentimentos. O coração traz à existência as frustrações. O coração faz com que aquilo que está guardado lá dentro se torne real aqui fora. Porque de onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Como estão as nossas atitudes frente à palavra de Deus? Jesus enfatiza a importância do coração para uma vida íntima com Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para, assim Paulo diz, para ser imitadores de Cristo. Que as nossas ações revelem a Cristo. Por que que isso é possível? Porque a minha alma se encontrou com Cristo e o meu coração foi transformado. Hoje aquilo que eu fazia de errado não faço mais. Agora o que eu faço revela Cristo em mim. Quer um exemplo? Mateus 15:18 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. A minha alma gerou um mau pensamento, mas o meu coração produziu uma ação. Muitas vezes a gente se arrepende daquilo que faz, e arrependemos mesmo. Por quê? Porque demos vazão para o nosso coração, e muitas vezes não estava alinhada com aquilo que Deus me ensinou. É uma palavra dura, é uma ação descontrolada, é uma tomada de decisão sem o direcionamento de Deus, me leva a ter o quê? Uma ação não compatível com a palavra. Os meus sentimentos se tornaram em ação, e a minha ação não está alinhada com a palavra. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, furtos, falsos testemunhos, calúnia. E é interessante que quando Jesus diz isso, ele está fazendo menção e já trazendo aquilo que Paulo iria ensinar sobre os frutos da carne. Um coração conectado e enxertado em Deus produz frutos do Espírito. Um coração distante de Deus, da raiz, produz frutos da carne. Abram comigo em Salmo 17, no Salmo 17. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha, que não é feito com lábios enganosos. Sai a minha boca sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Olha o que o salmista, olha o que Davi escreve. Provaste as minhas atitudes, provaste a minha vida, provaste o meu relacionamento prático contigo, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei a minha boca, a alma, não transgredirá a ação do meu coração. Quantas e quantas vezes nós somos estimulados pelo que é externo para fazer algo que não é da vontade de Deus.
o que pensei, a minha boca não transgredirá. Eu não vou contaminar o meu coração. Eu não vou contaminar a minha vida prática contigo, porque o meu sentimento está ferido. E é o que nós mais estamos vendo, irmãos. Esse relacionamento, essa comunhão que nós tanto amamos e ela nos faz ter o sentimento de pertencimento ao corpo. O momento em que nós nos ajuntamos, seja para o culto, seja para o encontro das mulheres, seja para o encontro dos homens, seja para o encontro dos jovens, seja para qualquer atividade cuja o objetivo é nos colocar na presença de Deus, essa comunhão, essa intimidade, esse ser igreja, muitas vezes é prejudicado quando eu dou vazão ao meu coração machucado. Aquilo que passou pela minha cabeça, minha boca não transgredirá. Antes de falar, eu precisava perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu vou falar está alinhado com a tua vontade? E não precisa ir longe. Nós, sabendo disso, o correto é que nós perguntássemos ao Senhor até o que diremos dentro de casa, o que falamos no nosso trabalho. Porque tudo aquilo aqui eu falo precisa trazer o bom cheiro de Cristo. O meu coração contaminado gera em mim ações que não são condizentes com a palavra e em algum momento vão me tirar da presença de Deus. Qual é o nosso desafio? Identificando esses pequenos pontos que estão prejudicando o meu coração, guardando tesouros que não são importantes e que lá na frente vão me tirar da presença de Deus, eu preciso ir aos pés de Cristo e suplicar para Ele: tira isso de dentro de mim. Tira esse sentimento, tira esse pensamento, tira essa necessidade, esse desejo de fazer o que é incompatível com a tua palavra. Embora a alma, o espírito sejam conceitos em que nós vemos na Bíblia, nós conseguimos entender que a ação desse processo de caminhada com Cristo procede de um coração saudável com Ele. Como está a minha mente? Porque antes de eu materializar no meu coração, é necessário que a minha mente produza algo. Se lermos o texto de Mateus 6, que nós estávamos meditando inicialmente, lendo inicialmente, nós vamos ler logo em seguida que: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhos bons são olhos fitados em Cristo, evidenciam uma mente saudável. Uma mente saudável evidencia um coração saudável. Um coração saudável produz frutos para o reino de Deus. Mas também ele continua e diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas serão. Se a minha mente estiver recebendo, absorvendo e caminhando para o meu coração aquilo que não procede da sã doutrina, da palavra, e eu estiver produzindo ações que não são compatíveis, é sinal que a minha mente está doente. Quando nós vemos Efésios capítulo 6, Deus traz ali, através da escrita do apóstolo Paulo, todos os utensílios da armadura de Cristo. E ele dá um nome muito particular ao que protege a cabeça. Ele chama de capacete, mas capacete da salvação. A partir do momento que eu paro de olhar para a salvação, eu começo a olhar para tudo que o mundo está me oferecendo. E uma vez que o crente deixa de olhar para aquilo que é mais importante, a gente em algum momento vai começar a tirar o primeiro lugar daquele que me leva para a salvação. O capacete da salvação protege a minha cabeça, assim como a couraça da justiça protege o meu coração.
Abram comigo em Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Diz assim, o escritor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor está olhando todos os dias para o meu e para o seu coração. Nós podemos até mostrar algo externamente, mas Deus está preocupado com o meu e o seu coração. Como que Ele está? Como está o meu coração quando eu me deparo com aquilo que eu leio na palavra de Deus? A palavra de Deus traz algumas advertências sobre o coração. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedes as fontes da vida. Como que está o coração, irmãos? Pode parecer romântico às vezes. A gente sempre associa coração a sentimento, a uma série de coisas, mas na prática, como está a evidência da minha vida cristã, que é um raio-x do meu coração aos olhos de Deus? É no coração que a gente guarda aquilo que nos machuca. E em algum momento pode gerar uma ação que vai gerar em nós um arrependimento. Corações doentes e corações machucados, além de fazer mal para a pessoa, machuca também quem está do lado. Se perguntarmos para filhos, para pais, para casais, em algum momento pode ser que alguém tenha dito uma palavra que machucou. E essa palavra foi dita porque de fato o meu coração não conseguiu filtrar e aquela ação produziu dor em quem estava do meu lado. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Não deixe ele vulnerável às astutas investidas do inimigo. Como que eu deixo o meu coração vulnerável? Quando eu começo a alimentar pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com a palavra. Quando eu começo a questionar e a ter pensamentos que Deus nunca pediu para que eu tivesse. Igrejas são rachadas por conta disso. Projetos são finalizados por conta disso. Relacionamentos são muitas vezes expostos a situações extremas. Por quê? Porque eu dei vazão aos meus pensamentos. E o meu coração não estava guardado. E naquele momento foi agente de falar e fazer coisas que acabaram prejudicando e machucando quem estava do meu lado. Mateus 12, 34 diz, quando Jesus ali advertindo todos os fariseus e discutindo com ele, diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do seu bom depósito as coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito, as coisas más. A boca fala, ação, do que o coração está cheio. Não adianta a gente querer esconder o nosso coração de Jesus, irmãos. Tem gente que passa a vida inteira tentando esconder algo, que a melhor coisa que a gente precisa fazer é colocar diante dos pés de Cristo. A gente alimenta muitas coisas no nosso sentimento, na nossa alma, que se não curados vão gerar reflexo no nosso coração. A nossa intimidade com Deus vai ser prejudicada. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Existe algum peso que eu e você precisemos carregar? Não! Porque uma vez que eu apresento para Cristo, Ele entrega para mim o que é dele. E o que é dele é suave e leve, o que é pesado é o que eu carrego. Tem pessoas que ainda não conseguiram experimentar mais de Deus, porque ainda estão patinando em um coração machucado. Tem pessoas que não conseguiram experimentar a plenitude de um casamento abençoado, porque o coração está machucado. Tem pessoas que não conseguiram experimentar de uma vida com Deus mais profunda, porque o coração está machucado. E Jesus está dizendo: ei, cura o coração. E como que se cura? Através de mim. E eu estou aqui para curar o teu coração. Então para que levar um coração machucado para casa? Se hoje eu posso, no meu interior, na minha conversa com Deus, dizer: Senhor, cura o meu coração. Porque não existe nada pior do que uma vida superficial. E Jesus nos chamou para ter uma vida de profundidade com Deus. Ei, Deus não poupou esforços. E esse tempo atrás, eu meditando na palavra, quando você olha, Deus é de fato duro no falar. Quando nós, ou quando o povo, por algum motivo, tomada de decisão, um coração inclinado a fazer o que não era correto, começou a fazer altares, a cultuar outros deuses, a deixar os ensinamentos de Cristo, de Deus, começou a andar para outros caminhos, Deus trouxe sobre a vida deles alguma coisa. Porque Deus é ruim? Não. Porque se não trouxesse nada, o destino seria o inferno de qualquer jeito. Mas a adversidade, o sofrimento, a dificuldade nos faz olhar, levantar os nossos olhos e lembrar de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Então entendam que a adversidade em Deus tem o propósito de gerar em nós transformação de vida, transformação de visão e, por que não dizer, cura de corações. Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do seu bom depósito coisas boas. Ei, a palavra nos diz que quando nós falarmos, rios de água viva vão fluir de nós. Você já percebeu que um coração machucado nos impede de falar de Deus? Às vezes você está ali, alguém precisando de Cristo, mas o coração está bagunçado. Parece que trava a boca. Por quê? Porque o acusador está ali para dizer: olha, o negócio está estreito para o seu lado aí, você vai falar daquilo que você não vive. E Deus esperando a gente para fazer algo tão glorioso. E às vezes a gente se para e pergunta por que em alguns momentos tem que surgir um grande peixe para engolir a gente. Para trazer a gente para um lugar aonde Deus nunca nos ordenou sair. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, um coração ferido. Se houver nesta noite, em nome de Jesus, algum ferimento não dito, às vezes você está sorrindo, mas o coração está doendo, ei, fala para Jesus. Não sai daqui do mesmo jeito. Entenda uma coisa, a gente sempre fala na estrutura da saúde, da medicina. A melhor coisa para alcançar a cura é o tratamento precoce. Não deixe o negócio alastrar, porque pode ser que lá na frente tratar seja muito mais difícil. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Chega a ser perverso o nosso coração. Vidas longe de Cristo são capazes de fazer coisas que são inacreditáveis. Sabe, quando nós damos legalidade ao pecado, quando o nosso coração está doente e a nossa mente está cauterizada, a gente já não sente mais. O pecado passou a ser algo natural.
significa que o meu coração já está tão doente que eu já não me importo de entristecer o coração de Jesus. É como se eu olhasse para a cruz e ela já não causasse mais nada em mim. Mas quando eu olho para a cruz e ela gera em mim gratidão, gera em mim reconhecimento, gera em mim rasgar do meu coração, gera em mim entrega, gera em mim tudo que eu posso fazer para ser grato ao meu Deus, significa com o meu coração, um coração saudável. Quando eu olho para a cruz e ela passa a ser indiferente para mim, é sinal de que a minha mente e o meu coração já estão caminhando para estar bem distante da vontade de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho-o e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Coração, ação. Deus está preocupado e está olhando para o meu e para o seu coração. Talvez tenha no nosso meio gente lutando, as ações ainda estão coerentes, mas a alma está doendo. As ações estão lutando para estarem compatíveis com a palavra, mas a mente está sendo bombardeada. Isaías 29:13 diz: o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse tempo atrás eu estava estudando sobre algumas questões sobre relacionamento. E é interessante que um dos primeiros sinais de um relacionamento ferido é que a gente perde o desejo de se comunicar um com o outro. Vai cada um para um lado. A gente fala somente o essencial. Quando a comunicação começa a ser prejudicada, é um sinal que eu já não estou mais valorizando ou entendendo a importância do relacionamento. E qual é o grande problema do distanciamento de um relacionamento? É que em algum momento eu possa passar pela minha cabeça que talvez seja a hora de recomeçar. E aí é onde nós vemos estruturas familiares passando por dificuldade. Mas quando eu tenho prazer no relacionamento, quando eu valorizo o relacionamento, quando eu dou a devida importância para o relacionamento, para a comunicação, para a comunhão, o meu relacionamento se fortalece, seja no nosso dia a dia, seja no nosso casamento, seja na vida entre pai e filhos, seja a nossa vida com Cristo. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feito apenas de mandamentos e ensinamentos de homens. Eu apenas faço porque eu tenho que fazer. O presbítero Rogério subiu aqui e falou: que lindo ver esses meninos. Claro que é lindo demais. Como é bom nós sermos presenteados todos os cultos com um louvor, com uma equipe que está buscando o melhor para entregar para Jesus, o melhor dos acordes, o melhor da voz, o melhor dos instrumentos. A gente é presenteado, mas por que eu consigo enxergar isso, presbítero? Porque eu entendo que eu vim aqui para entregar o meu melhor, eu vim aqui para um momento especial, eu vim aqui para um relacionamento com Deus, eu vim aqui para sentir a presença de Deus. Então esse momento se torna especial e não pesado, porque quando ele é pesado, é porque eu estou fazendo meramente por obrigação. E quando eu venho para a casa do Senhor meramente por obrigação, é sinal que o meu coração
está desconectado do coração de Deus. Porque quando eu estou com o meu coração saudável, com a minha mente saudável, eu tenho prazer de estar neste lugar. Eu me alegro neste lugar, eu me derramo neste lugar, eu venho aqui para entregar para o Senhor o meu melhor. E esse texto é tão importante para o povo que caminha com Deus, que Isaías disse isso no capítulo 29, versículo 13, mas Jesus repete isso em Mateus capítulo 15. O povo não era mais o mesmo. Há uma diferença de tempo, uma lacuna de tempo enorme entre o período de Isaías e o período de Cristo. Mas Jesus traz à lembrança aquilo que Isaías disse: este povo se aproxima de mim com a boca, esse povo me louva, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ei! Talvez nesta noite isso também seja dito para mim e para você. Aonde está o meu e o seu coração? Porque o nosso coração tem que estar no mesmo lugar da nossa entrega, da nossa boca e da nossa língua. Se eu honro a Cristo com a minha voz, eu preciso honrar a Cristo com o meu coração. Se eu honro a Cristo com o meu louvor, eu preciso honrar a Cristo com a minha vida. Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus sentimentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jovens, não venham a este lugar, porque o Pai de vocês o trazem, mas venham a este lugar pelo desejo de conhecerem mais quem é Jesus. Quando saírem de casa, não saiam pensando: eu poderia estar em outro lugar. Não, não há lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor. Satanás vai fazer tudo para que vocês não valorizem isso, mas o maior tesouro está posto diante de vocês. Retenham isso no coração, que vocês terão na vida de vocês uma vida de bem-aventurança. Nós vemos muitos jovens vindo à casa do Senhor com uma obrigação, porque os pais vêm. Ei, uma hora nós vamos, uma hora eu vou partir, uma hora a Thaís vai partir. Mas o meu desejo é que a Amanda entenda que não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. Não há dor para um coração de um pai maior do que ver seu filho longe da presença daquele que o formou e aquele que vai salvá-lo. Então entendam, não importa o que o mundo entregue para vocês, nunca será melhor e maior do que Deus tem para a vida de vocês. Rejeitem se Deus não estiver, mas digam sim se o Senhor confirmar. Aonde está o nosso coração? E para finalizar, enquanto eu meditava nesse texto, era visível a questão do coração. Como está o meu coração e o seu? Isso é interior, irmãos. Isso é você com Deus, não é? É eu com Deus. Porque eu posso demonstrar mil coisas, mas muitas vezes eu estou com o meu coração e a minha mente completamente abalados. Existe uma tempestade dentro da minha mente. Para homens é ainda pior, porque a gente dificilmente consegue externar isso. A gente luta com essa tempestade muitas vezes. A gente com Cristo não consegue nem externar para a esposa, porque a tempestade é tão grande que a gente está tentando sair dela. Como que está a mente, o coração? Como que está a vida no dia a dia? Como está o seu relacionamento com Deus? Como estão as suas ações com Deus? O pastor Wagner sempre diz que o meu distanciamento da palavra revela o meu distanciamento de Deus. Estar com a palavra é uma ação que quem precisa desejar é o meu coração. Não é abrir a palavra por obrigação. Tudo que a gente faz por obrigação não dá certo, irmão.
Já pensou, quando você vai trabalhar por obrigação, você não quer nem bater o cartão, quanto mais chegar na fábrica, na empresa, na loja, no lugar. Agora, quando você trabalha em um lugar que te faz bem, e você está feliz, lá você produz muito mais, isso é natural, é do ser humano. Imagina o nosso relacionamento com Deus, que é uma busca incessante, uma batalha diária, porque o inferno se levanta todos os dias para tentar tirar o nosso foco. Ele está o tempo inteiro, o inimigo está o tempo inteiro dizer, Jesus disse isso, não vai acontecer isso não, come para você ver, vai lá, experimenta, não vai acontecer nada, vai dizer que você vai ficar igual a Deus? Não, você não vai ficar não. Está sempre apresentando algo que parece ser bonito, parece ser apetitoso, mas vai tirar de nós o que a gente tem de mais importante, que é a comunhão com o nosso Senhor e Salvador. Eu queria falar com vocês agora da estrutura física desse coração. Existem alguns pontos desse coração, anatomicamente falando, que mexeram comigo. E eu queria falar com vocês. Algumas características do coração. Primeiro, ele é uma câmara oca, que precisa ser preenchido. Como que está preenchido o meu e o seu coração? Com o que está preenchido? Está preenchido com rancor? Está preenchido com medo? Com raiva? Com descontentamento? Com decepção? Com frustração? Ou ele está preenchido com gratidão, com a palavra de Deus, com a vontade de se relacionar com Deus? Está preenchido com aquilo que vem do alto? O coração primeiro recebe, depois ele distribui. Como a gente leu, a boca fala que o coração está cheio. O que nós estamos distribuindo? O coração distribui, é um constante servidor. O órgão mais nobre do nosso organismo foi constituído para servir. Eu acho que isso nos mostra alguma coisa. Serve do início ao fim. Na primeira formação, ainda no ventre, quando nem formato de criança tem, ele já começa a bater lá dentro. Por quê? Porque ele precisa servir para o desenvolvimento daquele embrião. E quando ele para de bater, é o momento em que a gente retorna para o nosso Criador e Salvador. É um eterno servidor. Primeiro o coração recebe, depois ele entrega. O que nós estamos recebendo? Se nós estamos recebendo algo de Cristo, é natural que entreguemos algo de Cristo. Se estamos recebendo algo do mundo, é natural que entreguemos algo do mundo. O coração está o tempo inteiro conectado ao corpo. Na verdade, como eu disse, ele é responsável por manter o corpo bem. Nós também estamos conectados ao corpo. Só que é um corpo tão especial, chamado corpo de Cristo. O coração ninguém vê, mas é responsável por manter a vida. Um coração doente nos faz levar, um coração espiritual doente nos faz levar à morte espiritual. O coração sofre com os efeitos do sentimento, estresse, pressão, medo, frustração e outros fatores, o que tem causado sofrimento no nosso coração espiritual. Qual tem sido as barreiras que me impedem de louvar o meu Deus e de adorar o meu Deus da maneira com que eu posso fazer de melhor? O coração precisa estar em equilíbrio. Essa foi uma palavra que eu demorei para entender. A Thaís sempre disse para mim, nós precisamos ter tudo em equilíbrio. É tão interessante que a pequena alteração de sódio e potássio faz com que o coração bata de uma maneira diferente. Se não tiver tudo alinhado em equilíbrio, dentro dos parâmetros dos exames normais, o meu coração começa a bater diferente. E o meu corpo vai sentir isso. Mas quando tudo está em equilíbrio, meu coração bate da maneira que tem que bater. Como que está a minha vida com Deus? É a primeira pergunta que eu faço. Porque uma vida com Deus desequilibrada é sinal que todos os outros fatores também não vão estar equilibrados. Nós não habitamos com Cristo porque nós queremos, nós habitamos com Cristo porque nós necessitamos. Estar com Jesus pode até ter sido uma escolha em algum momento, mas morar com Jesus vai depender da constância dessa escolha. E isso precisa de uma vida saudável, de uma mente saudável
e de um coração saudável. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel escreveu esse livro no momento de adversidade, quando todo o povo estava cativo na Babilônia, sobre um processo de tristeza e opressão terrível. Ezequiel 32, nós vamos ler a partir do versículo 24. E eu queria convidá-los a se colocar em pé. E já chamar também a equipe de louvor para subir. Ezequiel. Perdão, Ezequiel 36. O subtítulo desse capítulo diz: A restauração de Israel. A partir do versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração, e vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Até aqui foi onde o Senhor me pediu para trazer. A palavra é muito clara. Existem corações que estão machucados, corações que estão pensando em afastar-se da presença de Deus, corações que estão perguntando se de fato, por que as coisas aconteceram, se Deus é tudo isso que dizem. E eu não estou falando de gente recém-convertida, não. Estou falando de pessoas com anos de caminhada. Todos os dias nós vemos homens de Deus usados, ousados, cheios do Espírito Santo de Deus, que tombaram pelo caminho, porque a sua mente foi atingida e o seu coração adoeceu. Só que quando essas pessoas caem, ficam em evidência. Mas existem milhares, de centenas de milhares de homens e mulheres que estão sentados nos bancos da igreja, que todos os dias caem porque o coração está doente. Quando a gente está no pronto-socorro, quando entra um coração doente, a gente abre o protocolo de dor torácica. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nesta noite está aberto o protocolo de dor torácica. A cura e o médico dos médicos está neste lugar. Você só sai daqui se você quiser da mesma forma. Você só sai da mesma forma se quiser. Mas eu, Felipe, não quero mais sair da mesma forma. Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algo mal. Como é que está a minha vida com Deus? Tem corações que estão machucados, almas que estão machucadas, porque deram vazão para aquilo que Deus nunca pediu. Tem gente que está remoendo escolhas erradas. Ei, olha para o alvo. Se arrepende se tiver que se arrepender, se a escolha gerou dano, se te levou para longe de Deus, mas continua caminhando. Tem homens que têm chamados tão bonitos,
mulheres. As mulheres não dobram mais joelho pelos seus esposos. Como que eles vão prosperar se não prosperam dentro da própria casa? Homens, mulheres, filhos. Jesus advertiu os fariseus, dizendo assim: por acaso não tem que o filho honrar pai e mãe? Fazendo uma indireta aos próprios fariseus, porque eles não estavam honrando. Quanto mais nós, honre o líder de vocês, ame, ore por eles, porque estão pagando um preço, para que vocês sejam bem-aventurados e muito mais prósperos espiritualmente do que nós. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti está uma multidão de corações, ó Pai, junto deles o meu, e que nesse momento em particular, Senhor, eles possam apresentar o coração, porque diz a Tua palavra, que o Senhor esquadrinha o coração, e nesse momento o Senhor está olhando, está falando para pessoas que eles estão fazendo o que não é para fazer, que eles estão olhando onde não é para olhar, que estão brincando com coisas que não é para brincar. Para outros corações, o Senhor está perguntando: por que está tão distante de mim? Por que perdeu a alegria de se relacionar comigo? Por acaso não está a minha mão estendida, ou está a minha mão encolhida, para que eu não possa abençoar? Produz, pois, fruto de arrependimento. Para outros corações, Ele está dizendo: eu estou te vendo, eu sei que está doendo, eu sei que no secreto, quando ninguém vê, eu vejo você. Você nunca esteve só, eu nunca estive só. As decisões que você tomou sem mim, lança no mar do esquecimento, que sirvam de aprendizado, mas não leve como peso. Experimente mais de mim, cuida da sua alma, porque é dela que entra todas as coisas, mas examine o teu coração, porque é dele que sai. Em nome de Jesus, se você quiser pedir nesta noite perdão, eu te perdoo, mas não cerre os seus lábios e nem endureça a sua cerviz, porque diante de mim se inclina, porque a minha majestade toma este lugar. Não fique longe da raiz, porque é em mim que você vai produzir. E não alimente a dor, porque a única forma dela ser curada é quando o médico dos médicos põe as mãos. E não existe cura melhor e maior do que ouvir de Cristo Jesus nesta noite: ó igreja, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais, levanta-te e ponha-te de pé, porque o que eu tenho para ti ainda está de pé. Tome a tua posição e volte a fazer o que eu te chamei. Pratique as primeiras obras, antes que de ti eu tire o meu castiçal. Mas a minha misericórdia é tão grande, que nesta noite eu estou te dando a oportunidade de se arrepender aos meus pés e sair daqui com a certeza do que o que eu tenho para ti é muito melhor do que as coisas que você tem pensado. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque eu saio daqui hoje com um raio-x do meu coração e a certeza de que nas tuas mãos ele sempre estará bem, que nós nunca nos afastemos da tua presença e das tuas mãos, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui com a igreja, com esses jovens